Você sabe o que é etarismo? Não? Então fique comigo aqui nesse vídeo e você vai entender um pouco mais do que se trata isso e o quão grave isso é. Bom, vou falar sobre o vídeo das meninas universitárias que debocharam de sua colega só por causa da sua idade, por ela ser mais velha, ter mais de 40 anos, ter inscrito no mesmo curso que elas, tá? Bom, esse vídeo ele viralizou, ele ganhou as redes sociais, vamos estar falando um pouquinho sobre ele também e no final trazer algumas lições para mim e para você a respeito desse assunto. Bom, se você não me conhece, meu nome é Toledo, seja bem-vindo a esse canal. A ideia desse canal é trazer lições sobre comportamentos que as pessoas têm no dia a dia para aplicarmos em nossas vidas também e nos tornarmos pessoas cada vez melhor. Então vamos lá? Esse vídeo aqui, essa situação ocorreu em uma universidade aqui do interior, próximo da nossa região, em Bauru, uma universidade particular, né, onde que 3 amigas fizeram a inscrição, estavam entrando na faculdade e ali fizeram um vídeo para a rede social, no Instagram, debochando de uma mulher porque ela tinha mais de 40 anos, tá? Então isso ganhou uma repercussão negativa. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu achei que se tratava de amiga delas, né? Achei que era uma amiga delas que estava ali entre elas e elas estavam brincando entre elas. Mas na verdade, porque como a matéria trazia colega, eu achei que elas conheciam, etc. Mas na verdade elas estavam vendo uma mulher que tem 44 anos, né? E ali debocharam porque que ela estava se inscrevendo, que devia ser proibido, enfim, você vai acompanhar isso comigo também. E como disse, né, nós vamos analisar essa situação e depois trazer lições para a minha vida e para a sua também. Então vamos lá, vamos ver na íntegra o que o vídeo disse, o que elas disseram nesse vídeo. Gente, quis do dia, como desmatriculou um colega de sala. Ela tem 40 anos já. E eu quero saber. Era pra estar aposentada. Realmente. Gente, 40 anos não pode fazer essa faculdade. Não tem. Eu tenho essa opinião, sabe? Ai, chocada. Acho que a professora é o Google. Bom, então você viu aí no vídeo, você pode acompanhar elas debochando dessa mulher que vai completar em breve 45 anos. Bom, como disse, esse vídeo ele vazou, ele era exclusivo, né, no Close Friend que tem no Instagram, mas de alguma forma ele acabou vazando e ali ganhou as redes sociais. E ganhou as redes sociais, não tem mais como voltar, né? E aí se torna algo assim que as pessoas ficam indignadas por essas atitudes de humilhação e etc e tal. Então nós vamos analisar algumas questões aqui. A TV Tem, que é uma TV afiliada da Globo aqui do interior, a TV Tem de Bauru, conseguiu uma entrevista com ela, eu não vou colocar aqui no ar por questões de direitos autorais, mas depois você pode procurar. E aí onde que ela explica, né, bem abalada emocionalmente, bastante triste, chateada, né, porque ela disse que não teve oportunidade de estudar antes, né, e ela tinha uma loja de vendas, trabalhava como vendedora, e ela teve que fechar a loja, então o seu marido incentivou ela a estudar. E aí ela começou então a biomedicina, né, e aí quando ela chega lá para poder realizar um sonho de que muitos anos que ela gostaria de estar fazendo, e ela recebe esse deboche. Claro que ela não tinha visto isso antes, só viu depois que esse vídeo ganhou repercussão e ficou profundamente magoada e triste, tá? Bom, lá no começo do vídeo eu perguntei se você sabe o que é etarismo, tá? Etarismo é exatamente preconceito com pessoas mais velhas, né? Sabe aquelas brincadeiras, né? A tia não sabe mexer no WhatsApp, né? Tinha que ser velho mesmo, essas coisas assim que você acaba colocando a pessoa mais velha como inferior, etc, né? Quando sai de uma brincadeira saudável e começa a se tornar uma humilhação para aquela pessoa. Então o etarismo é ainda pouco divulgado no Brasil, ele é a terceira forma de preconceito, a terceira maior preconceito que existe hoje no Brasil, é a questão da idade, né? E eu sou uma dessas pessoas que estou podendo realizar um dos meus sonhos de estar fazendo a faculdade de Marketing e RH, e eu estou próximo aí dos meus 40 anos de idade também, né? E como você viu aquele vídeo ali, elas debochando, dizendo então que ela já devia estar aposentada, que o professor dela deveria ser burro, enfim, etc e tal. E como eu falei a princípio, eu não tinha entendido, achei que era apenas uma brincadeira, depois quando você vai avaliar melhor, que você vai perceber alguns detalhes importantes sobre essas questões, né? Primeiro, né, que elas fizeram ali uma brincadeira, a matéria diz também que elas se arrependeram,
tá? E disseram que estão arrependidas dessa brincadeira de mau gosto, que não imaginavam que ia tomar essa proporção, com certeza, por isso que fizeram isso de forma exclusiva, para que ninguém pudesse ver, mas acabou vazando e se tornando algo ruim, né? Isso trouxe sérias consequências. Inclusive, a polícia já diz que se essa mulher entrar com uma ação, elas podem responder com processo de etarismo, questão de preconceito em relação à idade. Até o final da matéria, enquanto estou gravando esse vídeo, a mulher não se manifestou em querer processar essas meninas em relação ao que elas fizeram. Mas a universidade já respondeu. Ela colocou que não concorda com essa atitude, que acha que a oportunidade deve ser para todos. Na reportagem também você vê que muitos alunos, tanto da sala dela quanto de outros cursos, tiraram foto com ela, né, mostrando que estão indignadas com essa atitude dessas 3 meninas. Bom, e agora a gente vem aí para algumas aplicações em nossas vidas. Primeiro, que a gente precisa entender que errar é humano, faz parte de nós errarmos e nós devemos avaliar, mas também temos as consequências, né? E existe o arrependimento e também o remorso. Tem essa diferença também. A gente vê que Pedro, quando traiu Jesus, ele se arrependeu verdadeiramente e se transformou. Já Judas não. Judas teve remorso e se matou. Nós não somos Deus para poder saber o que anda no coração dessas meninas, para realmente saber se elas se arrependeram de verdade ou se é remorso devido a essa repercussão. Mas devemos entender que sim, as nossas escolhas nos trazem consequências de tudo aquilo que a gente faz. Eu lembro uma vez, quando eu era muito jovem, né, solteiro, ainda muito novo, né, anos atrás, eu tinha acabado de conhecer ali a palavra de Deus, estava começando a aprender. Eu vim de uma família que não me deu esses princípios, né, de respeitar o mais velhos, enfim, era complicado, né, era assim, muito xingamento, e era um ambiente assim que não me trouxe certos limites, né. Mas aí quando eu tive contato com a Bíblia, eu comecei a perceber que muitas das minhas atitudes estavam erradas, né. Então eu comecei a aprender e sendo transformado aí dia após dia. Acontece que eu estava junto com uma equipe cristã, né, onde nós vendíamos livros, e eu era um cara muito assim, que não tinha limite, então eu fazia brincadeiras que acabavam humilhando as pessoas, só que eu não tinha esse filtro, eu não tinha essa percepção, né? Até que aconteceu que internamente, entre os grupos masculinos, que eram 2 equipes, né, masculina e feminina, a gente tudo ficava na mesma casa, só que em andares diferentes, no grupo interno dos meninos, a gente estava zombando de um jovem que não usava nada debaixo do braço, né, um creme, nenhum tipo de perfume, né, e ele tinha um odor muito forte. Todos nós temos, né, se nós não tomarmos cuidado. Mas era uma coisa interna. Até que estávamos todos reunidos de manhã com toda a equipe, tanto os homens quanto as mulheres, tudo ali reunidos, né, e aí você sabe, né, juventude, hormônio à flor da pele, eu fui querer fazer essa brincadeira no meio de todo mundo, para chamar atenção também, né? E aí eu lembro que eu peguei o braço dele, levantei, cheirei o braço dele, só de lembrar isso me dá até arrepio, né? E eu falei assim, que cheiro forte, pra que eu fiz isso? Ele ficou nervoso na hora, obviamente, tentou vir para cima, esqueceu tudo que estava acontecendo ao seu redor, onde nós estávamos, e veio para cima brigar comigo. E eu só não apanhei porque os meus amigos seguraram ele, né? E aí que eu fui ver o quão longe que eu tinha ido, porque aí todo mundo ao meu redor, inclusive os próprios colegas que zombavam antes dele, acabaram me reprovando da minha atitude. Agora você imagina se naquela época existisse realmente esse acesso fácil às redes sociais, né? Então eu estaria frito hoje e muitas pessoas estariam usando inclusive esse vídeo contra mim. Mas realmente eu me arrependi. Então prova disso que eu me arrependi, que eu por muitas vezes tentei pedir perdão, ele não aceitou, e foi ali, passou muitos anos, ele é da mesma cidade que eu, e ali eu sempre tentando mostrar para ele que eu me arrependi de verdade, que foi uma atitude errada, e todo mundo me repreendeu, o líder repreendeu, e ali, anos depois, ele perdoou esse meu erro. Hoje somos casados, temos nossos filhos, ele também casou, tem o seu filho hoje, né? E aprendemos com os nossos erros, tá? E eu, de verdade, eu me arrependi. Bom, então o que isso traz para nós? Primeiro, como eu disse, errar é humano,
mas um erro não justifica o outro e jamais... O sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? Eu gostaria de compartilhar duas passagens bíblicas, inclusive, que falam sobre isso, muito interessante. A primeira se encontra em Levítico capítulo 19, versículo 32, que diz: levante-se na presença dos idosos, honrem os anciãos e tema o seu Deus. Aqui é Deus dando uma ordem direta para nós respeitarmos as pessoas mais velhas, né? E Êxodo 20, versículo 12 diz: honra o seu pai e sua mãe para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a você. Aliás, esse é um mandamento, o único mandamento dos 10 mandamentos que traz uma promessa se você fizer, né? Então, claro que aqui está falando no contexto de pais, mas ele quer dizer questão de autoridade, questão de mais velhos, respeito, né? Se nós dessemos ouvido cada vez mais as pessoas mais velhas, o quanto que a gente poderia realmente evitar de problema em nossas vidas. Bom, e eu queria trazer aqui 3 tipos de lições que nós podemos aplicar. A primeira, para nós que somos pais, devemos ensinar sobre essa questão do etaísmo, né? Sobre essa questão de respeito aos mais velhos, né? Aos nossos filhos. Devemos ensinar para eles, trazer esses princípios, mostrar para eles que o quão é importante nós respeitarmos as pessoas mais velhas, né? E quais os benefícios que isso traz para nós. E se nós não os respeitarmos, né, tanto os mais velhos, até inclusive as autoridades, né, enfim, as consequências que nós podemos ter por ter feito uma escolha errada. Segundo, aprendemos também a nós mesmos. Muitas vezes nós temos esse preconceito, né? Como eu disse, é claro que eu não sou dessa geração que não pode fazer nada, não pode brincar com nada. Eu venho de uma geração que nós brincávamos zombando um do outro de diversas formas e nós rimos e nós achávamos muito engraçado. Mas tem coisas que a gente precisa tomar cuidado quando se torna humilhação. Quando a pessoa fica chateada com isso, aí quer dizer que nós já estamos passando dos limites. Eu lembro quando eu e minha esposa apenas namorávamos, paquerávamos e etc, né? Tinha uma determinada brincadeira que eu fazia com ela e ela ria e tudo mais. Eu achava que ela estava gostando. Foi depois de nós casarmos que ela deixou bem claro que ela não gostava, mas acabava deixando e tal ali, mas é uma brincadeira que acabava humilhando ela, não era legal, né? E para mim era uma coisa muito simples. E aí eu acabei parando com isso porque eu sei que estava desrespeitando ela, não estava chateando ela, né? Que para mim não era nada demais, que era uma tempestade de copo d'água, etc. Mas para ela era ruim. Então parei com isso em respeito a ela também, né? E a terceira lição que eu gostaria de trazer é sobre a questão de nós perdoarmos as pessoas que muitas vezes elas nos fazem mal, né? Cristo disse que para nós orarmos para aqueles que nos perseguem, né? Muitas vezes, e até na cruz, né? Ele pediu para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam matando ele porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Ou seja, diante de um momento tão difícil como esse, Jesus estava pedindo para que Deus pudesse, Deus Pai, perdoar as atitudes dessas pessoas, né? Tomara que essas meninas realmente tenham aprendido, realmente tenham ficado mal com essa situação, né? E tenham o desejo de mudar os seus comportamentos. O que vai provar que elas mudaram ou não é Gálatas, né? Que diz: pelos seus frutos conhecereis, né? Então, a atitude delas, se o comportamento delas no dia a dia, elas demonstrando que elas realmente ficaram chateadas com essa situação, elas vão mudar. Se elas não mudarem, elas vão continuar com esse mesmo comportamento, repetindo esse comportamento em outras situações. Tomara, né, que ali o Espírito Santo fale ao seu coração, né, que elas possam realmente mudar essa atitude, possam se arrepender do seu comportamento e que possam trazer, ao invés de trazer esse tipo de conteúdo, né, negativo, possam incentivar a conteúdos cada vez mais positivos, trazendo valores e princípios. E aí, gostou do vídeo? Fez sentido para você? Comenta aqui o que você achou do vídeo, o que você não gostou, quais são as partes que você concorda, o que você achou dessa matéria, o que você achou do comportamento dessas meninas e tudo mais. E também comenta aqui o que você gostaria que trouxesse aqui de tema, que eu teria o prazer de estar mais para frente, aí, mais cedo ou mais tarde, estar gravando algum conteúdo seu, tá? Lembre-se de se inscrever no canal, porque vamos trazer cada vez mais conteúdo desse tipo para você. Pode compartilhar para os amigos, para as famílias. Aqui não tem esse negócio de palavrão, não tem nada de
de que as outras pessoas não possam ver, né? Isso aqui é algo que você pode assistir na sala, com a sua família, né? É um conteúdo que vai trazer aí enriquecimento para nossos princípios e valores. Então, lembra, curte aqui, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.